A paz do Senhor, amada igreja. Graças a Deus por mais esta rica oportunidade. Quero dizer para os irmãos que estamos na terceira sexta-feira desse assunto, a história de Jó. E parece que o nervosismo, aquela alegria que dá assim, sabe, nas pernas, hoje está maior. Mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao meu pastor Arnaldo Mendonça e os nossos companheiros que nos dá esta honra de estar conosco aqui nessa noite, dirigentes, obreiros, para ouvir a palavra de Deus e esse humilde servo que está aprendendo com eles. É uma honra muito grande. Eu convido vocês, amados irmãos, nessa noite a abrir a palavra de Deus. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no seu capítulo de número 3, mas presbítero, você não está falando de Jó? Abra aí, capítulo 3 de Romanos. O versículo é o de número 10. Que diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Amém, igreja? Mas a história de Jó nos enche o coração de alegria, porque Deus é que dá testemunho de Jó. A Bíblia vai nos dizer que Deus, ele diz que Jó, ele é um homem justo. O que está acontecendo agora é que Paulo vai dizer que não há glória. Não há um homem só. Não há um justo sequer. Eu vou explicar isso aqui, com meu pouco conhecimento, para nós continuar a mensagem. Amém, irmãos? Quando Paulo vai nos trazer esta mensagem acerca de que não existe um homem justo, não existe um sequer homem, haja vista que no texto que li, ele diz assim, não há um que entenda. O salmista Davi, quando ele escreve, ou melhor dizendo, o salmista, eu não sei qual foi o salmista, mas está lá no Salmo de número 14, versículo de número 2, ele vai dizer que Deus, olhando dos altos céus, procurou um homem que buscasse, que entendesse a ele, e não encontrou. Mas há registro também na Bíblia, no capítulo 6 de Gênesis, versículo 11, que Deus, olhando para Noé, orientou acerca da destruição da terra, da humanidade, porque ele havia de destruir a sua criatura por causa do seu pecado, que havia chegado até diante a sua face. Mas Deus orienta a Noé, e ele vai dizer que Noé achou graça diante de Deus. Então, por que agora
nós podemos observar que Paulo vai descrever e escrever que não existe um justo. Quando Deus olha para nós, na horizontal, Ele pode achar um homem justo. Ele pode achar um homem que tem o seu coração voltado a Ele. Ele pode achar alguém buscando a Ele, buscando conhecimento dEle, procurando servir a Ele da melhor forma possível. E nós vamos ver isso em Jó, nós vamos ver isso em Noé e em todos os outros filhos de Deus que a Bíblia relata. Mas quando Deus, Ele olha da sua vertical, aí Ele não encontra ninguém. Porque quando Ele olha na sua vertical para nós, Ele olha para a salvação. E como salvação, não existe um homem só sequer que possa assim ser salvo diante de Deus. Então é nesse contexto que, quando a Bíblia fala de que não existe homem justo, e quando Deus, o próprio Deus vai dizer que há um homem justo, Ele está falando na horizontal. Nós, entre nós, podemos ser justos. Entre nós podemos ser bons. Eu poderia falar de capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. O que dizer de Cornélio? Era um homem que procurava servir a Deus, um homem que fazia o seu culto a Deus, que prestava bondades à sociedade e àqueles que o cercavam. Era um homem bondoso, contudo, para a salvação, ninguém pode se justificar diante de Deus. É isso que Deus quer trazer para nós através da história de Jó. Como um homem, como um ser que está na terra, nós podemos ser bons, nós podemos ser gentios, nós podemos ser uma pessoa de boa índole. Contudo, não é aquilo que eu sou ou aquilo que eu faço que vai me salvar. É o que eu acredito que Deus, Ele fez para me salvar. Não é pelos meus méritos, é pela bondade dEle. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo mais ou menos o meu raciocínio? Que a justiça do homem só vale para nós, mas a de Deus vale para todos nós. Não somos salvos pela nossa boa índole ou pela nossa boa vontade. Nós não somos salvos pela nossa bondade, somos salvos pela bondade dEle. É através dEle que nós somos salvos. Então vamos lá para a história de Jó? Nós paramos aonde? Terceiro amigo de Jó, que o primeiro amigo de Jó, no seu capítulo número 5, ele vem exortar a Jó a partir da sua experiência de vida. O segundo vem exortar a Jó a partir da tradição em que eles viviam. Amém, irmãos? Nosso Brasil, nossa nação tem uma tradição, a nossa igreja tem uma tradição, que podemos chamar também de cultura. Amém, igreja? Então a tradição, às vezes, ela nos proporciona forma de vida. Não é errado, amém, irmãos? Não é errado, é bom. Mas o contexto da história de Jó que nós queremos pregar, o seu terceiro amigo, Zofar, que nós paramos aqui, o Zofar, ele vem falando a partir da legalidade. Até porque não existia a lei de Deus dada a Moisés, mas a lei do homem sempre existira, que eu trouxe aqui na sexta-feira, que se chama justiça própria. Então, a justiça própria que nós adquirimos ou que nós herdamos de Adão, nós podemos exercer
da melhor maneira possível, que achamos que é justiça, que é justo. Mas quando nós tratamos da justiça divina, aí a história muda, as coisas mudam. Porque a justiça de Deus, ela nos confronta. Então, o seu amigo, quando ele chega, depois que o seu amigo, ele fala. Interessante, irmãos, observe, não dá para a gente ler tudo, mas se você puder ler a história de Jó todinha na sua casa, são muitos versículos, são 42 capítulos, a gente está passando assim por cima da história, porque não dá, se a gente fosse pregar tintim por tintim, como diz o nordestino, nós ia ficar aqui o ano todinho e entrar no ano que vem falando dessa história. Mas eu estou trazendo um resumo que eu fiz, para que a gente pudesse ter uma mensagem, uma orientação de Deus aqui, e a gente poder extrair algo de bom dessa história para a nossa vida. Amém, irmãos? Que é lindo falar do sofrimento de Jó. A pergunta que eu faço é: você quer sofrer como ele sofreu? A vitória de Jó todo mundo quer. Agora, quem é que quer pagar o preço que Jó pagou? Ninguém quer pagar preço. E eu vou dizer outra coisa para vocês: Deus também não quer que ninguém pague preço. O preço que eu devia pagar, o preço que você devia pagar, ele disse assim: o meu filho vai pagar por vocês. Aleluia. É interessante porque ele fala o capítulo 5 todinho acusando a Jó, a sua experiência de vida. Aí você vê que o capítulo número 6 é Jó se justificando. Aí vem o outro, o 6 e o 7, Jó pegou esses dois capítulos e justificando. O outro vem, o Bildade vem no capítulo 8, aí Jó vai no capítulo 9 também, entendeu? Um fala e ele replica, o outro fala e ele replica. Agora vem o da legalidade, o da lei. E aí ele começa. No capítulo 11, seu versículo de número 2, ele vai falando com Jó dessa maneira: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado porque fala muito? É isso que Zofar agora entra, porque Jó falou demais. Depois que o outro parou de falar, ele vai no capítulo de número 9, vai no 10, e aí quando ele termina a sua fala, aí o outro já vem julgando ele na prerrogativa de que ele fala muito. E aí ele continua: olha, irmão, que coisa forte. Irmãos, olha que coisa interessante, nós somos assim. É nosso, é natureza humana, é a herança do nosso irmão Adão. Tem coisa pior para o ser humano ele ser repreendido ou até mesmo ser confrontado na sua verdade, na sua justiça. Ele é justo, irmãos, ele está correto. Não tem razão para se repreender. Já pensou alguém falar comigo, falar com você, assim: você está mentindo, rapaz. Conta essa história direito. Abra o jogo. Aonde que você errou? As tuas mentiras se hão de calar os homens. Ou seja, você está pensando, Jó, que você vai nos calar com essas suas palavras mentirosas? Olha, ainda chama as palavras de Jó de mentirosa. E vai-se embora, e vai continuar. Pois tu dissestes: a minha doutrina, versículo 4 do 11, é pura, limpo sou aos teus olhos. Jó dizendo, do capítulo 9, capítulo 10, ele nas suas palavras ele expressa isso, e ele repete aqui dizendo: você diz que você é puro diante dos olhos de Deus, mas ele sabe.
Então, veja que interessante, irmãos, e paramos e pensamos nisso aqui, porque essa é a realidade da nossa vida. E se pararmos para atentar para isso aqui, nós vamos sair daqui com um pensamento aguçado para a voz de Deus e para a palavra de Deus, que é um manancial de vida para a nossa alma. É como Paulo vai dizer no capítulo 3 de Romanos que lemos, que é difícil da gente entender a Deus, entender o plano redentor de Deus, de remir o pecador, de remir a nação, a humanidade dos seus pecados. E que a Bíblia vai dizer nos evangelhos que o nosso pecado ele foi perdoado. Mas quando Zofar, ele vai e continua no versículo 13, ele diz assim, olha o que ele diz no versículo 13, que não dá para a gente, em cada versículo, o relógio corre muito rápido. Irmão, parece que foi ontem que eu preguei aqui na sede. Está passando o tempo, está voando. Eu fico feliz, porque cada dia que passa voando, mais próximo nós estamos de nos encontrar com esse Jesus, que é maravilhoso. O versículo 13, ele continua ainda a falar com Jó e dizer, se tu preparastes o teu coração, 13 do capítulo 11, versículo 13 do 11, se tu preparastes o teu coração, estende as tuas mãos para Ele. Ou seja, prepara o teu coração, abre, entendeu? Confessa o que está dentro aí, para de mentir. E se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar injustiça nas tuas tendas. Versículo 15. Porque então o teu rosto se levantarás sem mácula. Ele estava dizendo, se tu confessar isso daí, se tu falar onde tu errastes, oh glória, vai ter vitória. Tu vai se levantar sem uma ruga, sem uma marca de ferida, porque já estava ferida só. Tu vai ficar curado, se tu confessar, tu vai encontrar a bênção e Ele te perdoará. Continua. Porque te esqueceras dos trabalhos, te lembraras deles como das águas que já passaram. A tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. Irmãos, tudo que Deus, através do seu Filho, quer é que nós entendamos que Ele é o nosso Deus. E que Ele tem a minha vida, a tua vida, nas mãos dEle. E nada acontece que não seja da vontade de Deus, ou a perfeita ou a permissiva. E vou repetir isso aqui que eu falei na primeira sexta-feira. A vontade perfeita de Deus, ela só pode acontecer na nossa vida quando nós nos entregamos de fato para que Ele nos governe, nos oriente, nos conduza. E a permissiva de Deus
ela só acontece quando nós rejeitamos a perfeita. Porque a vontade perfeita de Deus é nos abençoar. Jeremias já havia profetizado, capítulo 29, verso 11. Bem sei eu os pensamentos que penso de vós. São pensamentos de quê? De paz. Então Deus, Ele não quer ninguém perturbado, Deus não quer ninguém muito preocupado, Deus não quer ninguém, aleluia, ansioso com nada, porque tudo vem dEle, a provisão da sua vida vem dEle, o sustento da sua casa vem dEle, a saúde vem dEle, aleluia, a sua presença vem dEle, porque é Ele que reina sobre as nossas vidas. A história de Jó, irmãos, é muita coisa para mim, porque eu estava lendo e estudando, e eu disse: Jesus, onde o Senhor me colocou? Que coisa maravilhosa, porque a história de Jó como nosso pastor sempre fala aqui, que é um livro poético, é uma história que narra a história da humanidade, os seus conflitos, as suas guerras, as suas pelejas, as suas dúvidas. E aí, quando nós deparamos com esse amigo, no capítulo 11 mesmo, ele se cala, aí vai Jó, no capítulo 12, aí Jó começa a falar de novo, e aí Jó vai falando, e eu acho interessante que no capítulo 14, Jó todo ferido, Jó todo julgado, aquele julgamento dos seus amigos. Jó, no capítulo 16, ele perde a linha com seus amigos, irmãos. No capítulo 16, no versículo 2, ele vai chamar os seus amigos de consoladores molestos. Vocês são consoladores de quem? Olha para mim, olha para a minha situação. Vocês vêm para cá para me ofender. Vocês vêm para cá para me humilhar mais do que eu já estou humilhado. Mas quando Jó, no capítulo 14, ele começa a falar de si e continua falando, só que Jó, ele irmãos, que coisa extraordinária. Se nós realmente entendermos quem somos hoje, quem somos, porque nós não estamos vivendo a história de Jó, nós estamos trazendo a história de Jó para nos mostrarmos e para entendermos quem somos hoje. Hoje nós somos filho, hoje nós somos reconciliados em Cristo. Agora eu fico olhando Jó, e olha o que Jó profere da sua própria boca. No capítulo 14, no versículo 7, Jó, ele depois de ter murmurado, depois de ter amaldiçoado o dia que ele nasceu, falou de dos olhos, ele falou dos olhos, ele falou da sua mãe, do seio da sua mãe. Por que aquele seio deu leite para que eu mamasse? Olha, falou todas essas coisas. Está tudo aqui na Bíblia, você pode acompanhar depois, não dá para a gente ir. Mas quando ele chega, irmão, olha que coisa tremenda. Quem sabe, irmão, quem sabe? Por isso que é bom nós entendermos que, em vez da gente falar palavras negativas, em vez da gente falar palavras de pessimismo, ainda que doa, ainda que a condição, que o cenário, ainda que o momento que você esteja vivendo, não é propício se falar, mas é melhor falar coisas boas do que falar a realidade da sua vida, porque ela só vai piorar. Porque palavras têm poder. E
esse servo de Deus, ele vai abrir a boca agora e vai falar uma palavra que saiu do espírito dele. A situação era complicada, mas quando ele abre a boca aqui, ele diz assim: porque a esperança para a árvore que for cortada. Porque a esperança para a árvore que for cortada ainda se renovará, e não cessará os seus ramos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer ao seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Que coisa! O poema que sai da boca do homem. O homem está numa situação. Aí, para nós pensar aqui um pouquinho, e você sair daqui fortalecido com essa palavra, porque a situação que você está passando, ou a que alguns de nós viemos a passar, às vezes nos leva à tristeza, a pensar até que Deus não está vendo a gente, que o fulano, o ciclano. Não, quando você estiver dessa forma, é melhor você cantar. Cantar a Ele, cantar louvores a Deus. Engrandecer a Ele. Porque alguma coisa Deus quer realizar, porque a Bíblia vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que esperam nele. Então, tudo que acontece na nossa vida é Deus nos dando oportunidade. Haja vista que não foi Deus que fez tudo aqui. Deus fez 50% aqui. Os outros 50% foi Satanás e os amigos de Jó. Amém, irmãos? Deus permite que Satanás vá lá e faça todo esse estrago. Mas agora Deus quer trazer ao entendimento de Jó o conhecer pessoalmente quem é Deus. Amém, irmãos? Está complicado para entender? Está confuso? Eu espero que o Espírito Santo te ajude a entender. Porque essa mensagem, ela é profunda. E ela traz pontos maravilhosos para a nossa vida. Então Jó, ele fala essa coisa maravilhosa, que nós podemos ver algo bem parecido com isso lá em Jeremias, no seu capítulo 17, versículos 7 e 8, que ele vai dizer que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que se secando as suas folhas, as suas raízes se aprofunda e vai até. E olha que Jeremias ele ainda é mais profundo do que Jó, porque ele vai dizer, aqui Jó vai dizer que se morrer, ao cheiro das águas, ele voltará. Jeremias vai dizer que não tem água, está tudo seco. Mas mesmo assim, você vai ver, a árvore continuará dando seus ramos e continuará dando os seus frutos. Porque a profundidade das suas raízes desceu até as profundezas da terra, aonde ela encontrou água lá embaixo, e ela chupa a água lá de baixo. Então o que Jeremias quer trazer? Ele quer trazer que nós que temos estas raízes aprofundadas em Deus, na palavra de Deus, pode estar tudo dando errado, as coisas não estão dando muito certo no mundo, mas a tua confiança, a nossa confiança é em Deus.
E por mais que as notícias, por mais que o cenário mundial, nacional, esteja dando tudo ao contrário, a igreja, esta igreja, ela tem as suas raízes no Senhor. Ela está aprofundada em Deus e por isso ela caminha exaltando e glorificando o Senhor. Isso é coisa de crente. É coisa de crente. Crente, ninguém se explica. Irmãos, crente que é crente, ele vive coisas que pessoas duvidam. E não tem como explicar. É Cristo, é Deus na vida do crente, amém? Então vamos lá. Aí o abençoado do Jó, no capítulo 16, como já disse, ele vai agora, depois dessa palavra, dessa fala tão linda e tão maravilhosa, ele vai dizer para os amigos dele: vocês estão me consolando, rapaz, vocês são consoladores molestos. Olha que palavra. Como vocês dizem que veio me consolar? Aí vamos adiantar um pouco aqui, no capítulo 19, Jó continua as suas queixas. Eu quero chegar no quarto amigo de Jó, porque sexta-feira que vem eu quero encerrar esse resumo, que isso é um resumo da história de Jó para as nossas vidas. E no capítulo 19, ele continua se queixando. Sabeis agora, capítulo 19, versículo 16, ele diz assim: sabeis agora que Deus é que me transtornou, e com a sua rede ele me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrecheirou, e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Isso aqui é um momento nosso, somos nós. É lindo quando a gente é confrontado, lindo demais, dói. Mas Deus, quando Ele quer realizar a sua justiça, ou nos fazer entender a sua justiça, Ele nos confronta. E Jó vai falando, e falando, e falando. Aí quando ele chega no versículo 25, aí lá vai agora de novo o espírito de Jó. Aquela parte que veio de cima. Aquele soprar de Deus que Ele colocou no homem. Agora vai falar no íntimo de Jó de novo. E vai tomar vazão. E vai sair na boca de Jó outras palavras lindas e maravilhosas. No versículo 25 do capítulo 19, ele vai dizer assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Irmãos, isso aqui é para a gente dar glória, para a gente exaltar a Ele. Irmãos, por mais que nós estudemos, por mais que nós pesquisamos e por mais que nós tentamos descobrir, eu já ouvi isso do meu pastor, conhecer Deus na sua totalidade, a gente vai ficar, entendeu?
e não vai conseguir. Mas se a gente tiver um pouquinho da sensibilidade do seu Espírito Santo, a gente se conforma com um pouquinho que Ele dá para nós. E a gente glorifica a Ele, porque Ele é soberano. Vai entender, irmão, como é que se entende? O homem está murmurando, o homem está falando um monte de coisa. Daqui a pouco, o próprio Deus, pelo sopro de vida, o espírito de vida que está dentro de Jó, quem fala aqui é a carne de Jó, eu, entendeu? A natureza da carne e tal, e que eu, entendeu? Aquela sofrência, aquele murmurar, aquela coisa toda, mas aí de repente ele é tomado pela vida. O espírito da vida que Deus colocou nele. E aí agora ele começa a escrever de novo outro poema. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Irmãos, o estado de Jó. Os consoladores, era que podia falar essa palavra. Mas qual foi a palavra dos consoladores? Se tu confessar o que está no teu coração. O primeiro diz assim: você já viu um justo perecer? Mas o próprio Jó, ele vai deixar que o cenário, a situação, e de repente Deus, pela sua mercê, vai usar o próprio Jó para esperançar a sua vida. E ele diz mais: ainda na minha carne eu o verei. Livro poético, livro que narra a história da humanidade, ao mesmo tempo que ele é poético, que ele é lindo, que ele é tremendo, nós encontramos nesse livro também ciência, irmãos. No capítulo de número 26, Jó, no versículo 7, Jó, ele continua falando, agora é Jó que está repreendendo. E aí ele vai falar a seguinte frase: ciência. O versículo 7 do capítulo 26, Jó, ele diz assim: o norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre um nada. Olha. Existia cientista daquela época? Se Jó é bem antes de Abraão. Quem revelou isso para Jó? E mesmo na Bíblia, mesmo escrito, quando foi que foi descoberto que a terra era solta? Aí ele continua: prende as águas em dessas nuvens, e a nuvem não se rasga. Olha que coisa tremenda. Aquelas nuvens, quando vai formar o tempo de chuva, aquelas nuvens que ficam escuras, aquilo, irmão, está cheio de águas. Se o avião passar ali dentro, dá aquele choque, o avião faz assim, e aquela água se esparrama. Aí sim, porque a nuvem foi rasgada pelo avião, aquela água cai todinha. Mas quem é que explica uma nuvem segurar tanta água? E Jó continua dizendo: encobre a sua face, o seu trono, e sobre ela estende as nuvens. Marcou o limite da superfície das águas em redor, e até os confins da luz e das trevas. Coisa extraordinária.
coisa de Deus na vida desse homem. Mas o da terra é o mais incrível. Porque você já ouviu algum pregador falar que Deus abre porta aonde não tem parede? Você já ouviu alguém falar essa expressão? E você duvida que Deus abre porta aonde não tem parede? Mas como? Ah, meu Deus. Se Ele segura a terra sobre o nada, o que Ele não pode mais fazer? Eu não tenho muito conhecimento, eu sou menos estudado aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Que a porta que não tem parede, ou seja, Deus abre porta onde não tem parede, porque Deus, Ele faz como Ele quer, quando Ele quer e com quem Ele quer. Paulo, no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículos 18 a seguir, lá para o final ele vai dizer que Deus escolheu as coisas que não são, as desprezíveis, para confundir as que são. Como é esse mistério? Se Deus achar graça em te abençoar, você pode ser quem você for, humilde como você for, menos favorecido como você for. Se Ele te quiser abrir uma porta numa multinacional, Ele abre e te coloca. Não sei, é porta que não tem parede. Ele sustenta a terra sobre o vazio, sobre o nada. Ele dá limite às águas do mar, entendeu? Então, alguém pode glorificar a Deus por o que Ele pode fazer, realizar na tua vida? Esse é o nosso Deus. Nós só precisamos crer. E obedecê-lo. Esse negócio de obedecer que às vezes as pessoas complicam, mas é simples demais. Simples demais. E que eu achava difícil. Tem gente que gosta dessa palavra, obediência, obediência. Obediência. Obediência é aceitar a vontade dEle. Você aceitou a vontade de Jesus, você é obediente. E agora, pastor, o que eu faço? Tudo. Tudo que Ele te colocar na tua mão, tu faz. Agora, presta atenção, no capítulo 29, lá vai Jó de novo se lamentar, irmãos. No capítulo 29, eu só vou ler um versículo. Olha o que Jó diz no 29, versículo 15, ele diz assim: eu era os olhos dos cegos, os pés dos coxos, todos necessitados, era pai. Dos necessitados era pai, e as causas de quem não tinha conhecimento inquiria com diligência. Os irmãos querem saber o que ele era mais? E quebrava os queixais do perverso e os seus dentes tirava a presa. E aqui ele era um monte de coisa, amém, irmãos? Ele era o que dava pão faminto. Ele dava até emprego. Mas ele era um homem demais bom, demais. Não tem nada errado você ser bom. Por favor, entenda a mensagem. O ponto não é o ser bom ou ser ruim. É entender quem de fato é bom para nós. Aí Jó, irmãos, nesse capítulo Jó falou 40 vezes dele. Eu. Quantas vezes nós, né? Tem até
algumas pessoas que Deus não se ofende com isso, mas a gente não vai alcançar nada com isso também, de querer pôr Deus, né, na parede. Hoje o Senhor vai me ouvir, hoje eu preciso falar. Irmãos, isso é bom para você, porque acontece algo que Deus esperava para poder Ele trabalhar, porque foi assim comigo. Foi assim comigo. Então, eu e eu. É assim. Tem que ser assim. A palavra de Deus, eu leio a palavra e a palavra diz que é assim. E aí Deus gosta disso. Porque quando o homem, ele deseja a Deus, ele quer conhecer a Deus, aí Deus se revela para esse homem. A grande diferença é que ele não se revela como eu espero que ele se revele. E isso nos causa um certo desconforto, a princípio. Eu poderia contar aqui um pouquinho de mim, porque estamos falando de nós, amém, irmãos? Essa história fala de nós. Então eu vou falar de mim. Quando eu achava que eu era o obreiro, quando eu achava que eu já estava pronto, quando eu achava que eu era capaz, quando eu achava que eu tinha domínio sobre a situação, eu tive que ser confrontado por Deus. E quando eu fui confrontado por Deus, na verdade eu confrontei, amém, irmãos? E aí quando nós confrontamos, aí Ele vem. E aí Ele nos declara quem Ele é, o que Ele quer de nós e o que Ele já fez por nós. Eu sofri para entender o que eu estou pregando para vocês. Sofri, e eu vou contar uma história para vocês. Aqui eu não contei ainda, mas na Penha eu já contei. No auge da minha perturbação, no auge do meu sofrimento interno, esse confronto que Jó está vivendo, ele não está entendendo o que está acontecendo, ele não sabe porque sobreveio esse mal sobre ele. Ele acusa Deus. E Deus, mais na frente, vai dizer: tudo que você falou de mim, Jó, você estava errado. Ou melhor, algumas coisas você falou, estava certo, mas outras estavam errado. Mas quando eu fui nesse auge, eu me lembro que eu estava, pastor Arnaldo, Igreja de Jesus Cristo, eu estava na Marginal. O sol estava daquele jeito. E naquele dia o aplicativo não tocou. Oh, glória! Eu tinha ido no fórum resolver um problema. Olha que coisa. Problema ministerial, problema secundários, social e um processo para cá, coisa simples, não era coisa, mas era tudo ao mesmo tempo para poder me sacudir mesmo a estrutura. E eu vou dizer mais para vocês: eu vim do mundo, e lá no mundo eu tive depressão, e por muitas vezes eu quis até me lançar da ponte, porque uma voz dizia: resolve esse problema. Mas no mesmo instante que eu ouvia esta voz, eu ouvia outra e dizia: não, eu tenho um plano para a tua vida. Mas quando chegou esse momento, exatamente em 2017, eu estava nessa condição. Fui no fórum e eu sempre fui muito Pedro. E eu cheguei no fórum, eu cheguei chegando e mostrei as minhas razões, e eu falei um monte para o advogado do cidadão que tinha me feito um dano, e falei para o juiz disse assim: seu José, está resolvido o caso?
Eu disse, do seu jeito, porque o jeito de resolver esse caso seria outro. O juiz das pequenas causas. Eu estava tão bom que eu disse, não era assim que se resolve. É esse país que é assim. Só favorece quem tem, tal, aquela coisa. Entendeu? Aí eu peguei o carro e vim na Marginal, pastor Arnaldo. Oh. E quando eu olho para o céu, poucas nuvens brancas que passavam, e eu olhei para o céu, e eu disse, Deus, o que tu queres de mim? Sou teu servo, coisa linda ser servo. Faça a tua obra, sou dizimista, a conversa de Jó todinha. O que tu queres de mim? Aí eu olhei para o céu, aí eu disse assim para Deus, Senhor, olha que inocência, olha que inocência. Irmão, dá para vocês entenderem a meninice que eu falei? A meninice é para aqueles crentes pentecostais, entendeu? O Denilson entende isso aqui, meninice. Eu disse assim, Senhor, se tu tem mesmo alguma coisa comigo, deixa eu ver a escada que o Senhor mostrou para Jacó. Está entendendo, pastor? Deixa eu ver, Senhor. Irmão, como é que Deus vai mostrar algo para um ser que está carne pura? Não, algo que só alguém... Ô irmão, eu não vi a escada. Eu não vi a escada, irmãos. Mas dentro do meu carro pairou uma presença. Do meu lado, eu senti uma presença, eu comecei a falar em línguas estranhas. E uma voz que dizia ao meu coração, tenho eu grande coisa para fazer com a tua vida. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Quando tu entender, vou te dar um sinal. E quando tu entender o que eu tenho para te revelar dentro da minha palavra, aí você vai ver quem eu sou e o que quero que você seja diante da minha presença. Me confortou, esqueci da escada, vim para casa, cheguei em casa com os olhos lagrimejando. A mulher disse assim, minha esposa disse assim, o que foi que houve? Eu disse, olha filha, não está nada bom, mas deixa com Jesus que Ele vai resolver para mim. Eu saí brabo naquele dia de casa. E aí vem essa história. É agora que eu paro, pastor? Amém, igreja? Posso parar aqui para nós continuar o restinho? Aí aqui, depois desse capítulo, vem agora o seu amigo, que vai ser a nossa conclusão da mensagem, na sexta-feira que vem. E aí, nesse capítulo, Jó falou tudo dele, falou ele. Mas para mim terminar isso aqui e a gente continuar sexta-feira, eu quero dizer algo para você, igreja, para nós. Que quando nós nos encontramos de fato com Jesus, a nossa vida ela muda. E muda, como algumas pessoas dizem, da água para o vinho. A pergunta que não quer calar é a seguinte, pastor, e agora? O senhor está pronto?
Eu só entendi que eu não estava pronto. O senhor sabe tudo, pastor? O senhor entendeu tudo? Está preparado para viver algo inesperado? É Ele que sabe tudo. Eu não sei nada. Mas uma coisa eu sei, eu estou na palma das mãos dele. Só tem uma forma de eu sair. Se ele fizer assim, ou se eu pular da mão dele. Eu garanto que eu não pulo. E ele garante que não me larga, porque ele disse: nenhum que o Pai trouxe até mim, eu lançarei fora. Oh, glória, que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu estou ficando emocionado já com essa palavra de Jó.